eu já tinha criado muitos filhos, eu já tinha a pesquisa na minha família, era uma coisa muito natural. Eu amo pesquisar. Muitos familiares meus faleceram, né, de câncer. E aí eu fui fazer os exames do dia social afirmativo. Papo Sinjap conversa hoje com Maria Emília Oliveira Chaves, mais uma colega nossa, ela tem muito para contar para a gente. Tá? Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1979 em Belém do Pará, porém chegou adolescente aqui em decorrência dos seus pais virem trabalhar no antigo território federal do Amapá. Ela é formada em Direito, doutorada na Universidade de Minas Gerais, tá? É analista judiciária, entrou no mês de maio de 2008 e já trabalhou na terceira vara civil, também na escola judicial, onde administrou alguns cursos, no tribunal de júri e também na seção única criminal e hoje está no apoio remoto da corregedoria. Tá? Ela sempre faz alguns congressos, faz artigo, né, de julgamento, inclusive vai contar essa história para a gente. Né? Foi o primeiro do Brasil, aqui no Tribunal de Justiça do Amapá, a questão a mudança de registro. Né? Também é professora da Unifap, na matéria do Direito Internacional, e faz parte do nosso grupo de empoderamento feminino. Que bonito, né? Emília, conte a sua história. Boa tarde à nossa audiência, boa tarde ao FAIA. Quero começar agradecendo muito por esse convite, né? É importante o sindicato estar trazendo realmente as nossas vozes, né? Para a gente saber de quem nós somos compostos, né? Como que nós somos formados, né? Esse corpo de servidores. Tu falaste agora de Território Federal, me passou um filme na cabeça. Sim. De Território Federal. E falar em filme, gente, vocês vão acompanhar, volta e meia, alguns fatos da vida da nossa amiga Emília Chaves aqui, no Papo Sinjap aqui, enquanto a gente conversa. Mas vamos lá. Porque eu me sinto muito mais amapaense do que paraense, né? Inclusive, sim, quando eu estou em Belém, o pessoal diz, a Emília de Macapá, né? Então, tu falaste agora de território, me veio assim, um monte de lembrança nostálgica, assim, da minha infância, da minha adolescência. Me diga uma coisa, Emília, você hoje é nossa serventuária da Justiça, você é professora da Unifap, você teve uma maternidade muito nova e teve também uma maternidade muito já... fui temporão para os dois lados, né? Sim. Temporão na adolescência e temporão já na maturidade. E, gente, ela vai contar essa história também para a gente. A filha dela, hoje está com 5 anos? Não, 2 aninhos. Está com 2 aninhos. Ela nasceu com a questão do autismo. E ela vai contar como enfrenta essa situação e também... os benefícios que se tem hoje, através da resolução 1423, que a gente, inclusive, questionou não, está debatendo aqui no sindicato, né, para fazer esse melhoramento. Continue. Pois é, essa questão da maternidade, ela é muito presente assim, na minha vida, né? Sim. Antes de ser qualquer coisa, eu sou mãe. Então, antes de ser doutora, de ser professora, de ser servidora, eu sou mãe. Então, é o meu cargo, é o meu título mais importante, né? E eu fui muito abençoada, né? Nesse quesito, eu tive 2 filhos, né? Um casal de filhos. Tive um com 18 anos e uma com 25 anos, né? Que hoje são adultos. Sim. E agora, já na maturidade, depois dos 40 anos, eu acabei engravidando novamente no meio da pandemia. E tive a Maria Luísa, né? Que tem 2 aninhos hoje. Então... fui mãe temporã nos 2 extremos, assim. E como foi que você descobriu que ela tinha a questão do autismo? Foi assim, como eu já tinha criado muitos filhos, eu já tinha experiência, né? Sim. Eu tinha participado da vivência com sobrinhos, com filho de primos, então eu gosto muito de criança, então as pessoas quando estavam estressadas com os filhos deixavam na minha casa, então muitos amigos do meu filho me têm como muito carinho até hoje, então eu convivia muito com criança.
E a Maria Luísa, a partir de uns 9 meses, eu comecei a notar que ela não olhava no olho, ela não batia palminha, ela não estranhava ninguém, ela ia no colo de qualquer pessoa, ela não interagia socialmente com nenhuma criança, nem com adulto, nem com criança. Em alguns momentos parecia que ela era surda, que ela tinha uma deficiência auditiva, porque ela não reagia, né, quando eu chamava o nome dela, ela não atendia comandos, né, ela foi começando a crescer, ela foi chegando, eu comecei a perceber com uns 9 meses, quando ela fez 1 aninho, eu notei que ela tinha um atraso de fala, ela só balbuciava, ela nem tentava falar mamãe, aba, papá, essas coisas, ela não falava. Sim. E eu já comecei a relatar para a pediatra, né, que eu tinha notado essas situações com ela. Ela não dava uso funcional para as coisas, se ela pegasse um carrinho, ela virava o carrinho de cabeça para baixo, ela não mexia no carrinho, se ela pegasse uma cadeira, ela subia na cadeira, ela não sentava, ela não brincava com os brinquedos. Então comecei a notar essas situações. Como eu tinha muita experiência, eu já sabia que era diferente, né? E aí eu falei para a pediatra encaminhou para avaliação, né, neuropsicológica e também para acompanhamento com o neuropediatra. E aí a gente laudou ela 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e meio. E quando você detectou, através do laudo, né, a doença realmente confirmada, a relação Tribunal de Justiça e a questão trabalhista, como é que ficou? Por ser mãe, né, por ser responsável, na verdade, por é bom que todo mundo saiba disso. A gente tem algumas possibilidades, né, que a gente chama de benefícios, mas na verdade são algumas medidas para mitigar, né, a complexidade que é você amenizar essa situação. Porque muito complexa. Por exemplo, a minha filha, ela não dorme nunca, ela dorme 2 horinhas, acorda desesperada, chora, dorme 3 horinhas, então assim, ela toma medicação, mas mesmo assim ela não dorme. Faz terapia? Ela faz 3 terapias, então isso aí ela tá bem coberta, né? Graças a Deus. Mas inclusive o plano tem alguns exames que o nosso plano de saúde não cobre, é isso? Eu percebo que com o GEAP tá melhor do que era com a Unimed. Graças a Deus. Algumas clínicas estão começando a aceitar mais o GEAP, né, tudo. Sim. Mas é muito difícil. É uma situação que muitas mães têm que ajuizar, né, e tomar medidas, mesmo com a liminar na mão, o plano se recusa a pagar. Então, eu dificulta a vida Aí eu solicitei a minha redução de carga horária, né, pela lei, e o trabalho em home office, porque ela é bebê, né, ela tem 2 aninhos, então ela é muito dependente ainda de mim. E eu sou a pessoa de referência dela, eu e o pai. Falar em trabalho, você faz parte de uma comissão que é a cota racial, né? Junto com a nossa amiga Sônia Ribeiro, que também vai ser uma das entrevistadas aqui no Papo Sem Jato, gente. A gente está trazendo esse mês de março as mulheres empoderadas, que realmente têm essa militância. É o mês internacional da mulher, gente. A mulher tem que ocupar o seu espaço, a mulher tem que ter toda essa experiência. E você, Mira, você além de nossa serventuária da Justiça, você é doutora da Unifap. Olha que orgulho, gente, para nós. Faz parte do empoderamento feminino. Tem uma tripla jornada, como ela contou a história da sua filha que nasceu com autismo, e ainda tem essa questão que você faz artigo, né? Conte um pouquinho para a gente do artigo e também da cota racial. Como é que funciona essa comissão? Como professora, né? O professor, ele é um pesquisador natural, né? Por excelência, ele precisa se dedicar também à pesquisa, né? Principalmente quando é uma doutora, né? Sim, a cobrança é bem maior nesse sentido, né? Então, a gente precisa estar participando de congresso, de evento, publicando capítulo de livro, artigos científicos, né? Muitas vezes a gente acompanha os nossos alunos também nesses eventos, que tem alguns alunos nossos na Unifap que já publicam também. E aí essa minha veia de pesquisadora, ela é de família, inclusive, né? Meu avô era pesquisador. Aqui no que beleza! Inclusive, ele era pesquisador de plantas medicinais, o professor Valdemiro Gomes. Ele inclusive tem o nome do museu, né? Tinha um museu. A gente tem um museu aí. Então, a pesquisa na minha família era uma coisa muito natural. Eu amo pesquisar. Eu dedico um tempo que eu não tenho para pesquisa, porque realmente uma das atividades que eu mais amo fazer é a pesquisa científica, né? Porque
a gente precisa falar de Amapá. Ninguém vai falar da nossa realidade local, a gente precisa pesquisar. Né? Então, assim, eu acho muito interessante, inclusive fiz um artigo em parceria com uma professora lá da Unifap, que era sobre a mudança de registro, né, de pessoas trans aqui no Tribunal do Amapá. E então, foi o primeiro do Brasil que regularizou essa situação, foi isso? Foi um caso no interior do estado, inclusive, e teve um outro caso que é uma moça que ela fez ela alterou, né, o registro civil para mulher. Sim. Ela casou como mulher no município de Santana e ela adotou como mãe. Então, assim, foi um caso que é de grande repercussão, né, para eles, inclusive, eles têm esse caso como um caso de referência nacional desse tipo de julgamento. Para você ver, gente, o Tribunal de Justiça pioneiro nesse sentido, e a gente fica orgulhoso de saber que você fez parte disso aí, você como serventuária, você como pesquisadora, você como mãe, você como mulher, realmente é aquilo que eu falei, gente, o empoderamento feminino, tem que ter os espaços, direitos das mulheres, que até hoje ainda existe muita violência, muito machismo, e isso nós temos que acabar, né? Essa a ideia, o sentido do sindicato é começar a trabalhar mais esse sentido, essa questão de assédio, essa questão de algumas doenças que ainda o tribunal não reconhece, para a gente defender o nosso servidor. O próprio machismo, né, o racismo também, né? Sim, a gente precisa combater. É muito presente no estado do Amapá, infelizmente, gente. A questão da comissão de heteroidentificação, né, do tribunal, para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu fiz, né, em parceria com a Sônia. Foi a Sônia, o João Paulo, que é lá acho que ele é auxiliar, trabalha na presidência, algum setor da presidência, e a Ana Clara, que é do serviço psicossocial aqui do Fórum. Sim. Então, nós 4 fizemos um curso na Unifap, foram 3 meses, uma capacitação bem pesada, 120 horas, com trabalho escrito, com diversas atividades, e vieram vários professores assim, nacionais falando sobre cotas raciais, sobre combate ao racismo, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Com certeza. Então, a gente teve essa capacitação, e aí agora com o lançamento do Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, os tribunais estaduais estão fazendo suas comissões, e eu fiquei muito feliz de poder compor essa comissão, né? Vai ser a primeira comissão que eu vou compor, e a gente está trabalhando pleno vapor, a presidência da comissão da doutora Elaine, né, que é uma pessoa muito engajada também nessa luta antirracista. Elaine Cantora Ramos. Isso. E aí, até pela história dela, né, também, ela também tem muito estudo nesse sentido. Então, a gente está a pleno vapor lá na comissão para tentar fazer, né, aplicar essa política pública das cotas raciais da melhor forma possível, mas é uma tarefa complexa. Emília, passou por aqui várias colegas nossas, né, várias amigas, né, serventuárias, contando a sua vida, né, os perrengues que tiveram na vida. Vocês acompanhem, gente. Esse aqui já é o Papo Sinjap, tá? 5. E nós vamos toda semana dar esse prosseguimento. E você teve também uns perrengues na sua vida que eu gostaria que você falasse, que foi quando você detectou o câncer de 2016. Conte para os ouvintes, para as pessoas. Eu acho muito importante dessa situação, falar desse assunto, sabe? Porque quando eu era criança, né, eu acho que tu lembras mais ou menos também dessa situação, a gente não podia nem falar o nome câncer, né? Doença, aquela doença. Exatamente. Então não podia nem dizer o nome câncer. E aí eu cresci, né, ouvindo isso tudo. Muitos familiares meus faleceram, né, de câncer. E tudo, então era um medo, né, muito presente assim, na minha família. E eu gosto de falar, eu gosto muito de dar o testemunho sobre essa minha experiência com o câncer de tireoide, porque ele é um câncer silencioso, ele não tem sintomas, né? E é importante que a gente, quando faça o exame anual, né, o nosso check-up anual, faça o nosso preventivo, a gente também peça
os exames para a saúde da nossa tireoide, também a ultrassom de tireoide, para poder acompanhar, para ver se não tem nenhum nódulo, se tem um nódulo, você tem que acompanhar esse nódulo. E aí eu nunca tinha feito nenhum exame, né, nesse sentido, eu nunca tinha tido nenhum problema de tireoide. No meio do doutorado, estou naquela confusão, né, de faz matéria, escreve tese, e eu fiz o doutorado trabalhando em 2 lugares, né, nos 2 lugares e tal, tive um ano só de licença. E aí um dia eu estava tomando banho e eu peguei para lavar no meu pescoço e eu senti um caroço. E aí eu fui fazer os exames, tudo, e eu nunca esqueço no dia que eu fui fazer a ultrassom aqui em Macapá, ainda foi aqui em Macapá. Sim, que bom, porque o Macapá já existe esses exames. O médico que fez o exame, ele ficou muito abalado. Ele não conseguiu disfarçar, assim, que já dava para ver realmente que era um tumor e que era considerado. Já estava em estado avançado, então. Era. E aí ele ficou muito nervoso. Ele, olha, você vai agora procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, não sei o que, não sei o que. E aí eu estava sozinha aqui em Macapá na época, eu fui correndo para Belém, né, pegar colo de mãe, e aí lá a gente fez esses encaminhamentos, daí fizemos os outros exames, tudo confirmou, já estava no nível 4, tumor, e aí eu encontrei um anjo, que eu digo que ele não é oncologista, ele é angiologista, né, que foi o meu médico, muito, assim, dava muita força, ele sempre falava, não, Emília, quando o paciente já chega aqui dizendo, eu estou em tratamento, eu estou curada, eu estou em processo de cura, ele já sabia que o tratamento ia ser bom, ia ser positivo, e aquela pessoa provavelmente ia alcançar a cura. Então eu cheguei com uma atitude muito positiva na época, né, eu estava num momento muito difícil, eu tinha me separado do pai dos meus filhos mais velhos, eu estava no meio do doutorado, que eu achava que eu não ia dar conta, trabalhando muito, e aí veio esse diagnóstico. E quando eu abri o envelope, né, eu falei assim, bom, do fundo do poço só tem um caminho, é para cima. Sim. Então vamos lá. E eu enfrentei com muita alegria, assim, o meu tratamento, sabe? Com muita Você fez quimioterapia, radioterapia, essa coisa tudo? Eu fiz uma cirurgia, o médico tinha planejado tirar só metade da glândula, né, por causa da localização do tumor. Sim. Mas quando ele abriu, estava todo comprometido já, né? Então ele tirou a minha tireoide. Eu sou hoje uma pessoa que vive sem tireoide, né? Eu faço umas reposições hormonais. Existe dificuldade nesse sentido? Tem algumas dificuldades, mas a gente fazendo a reposição hormonal direitinho, você tem uma vida bem tranquila, assim. Certo. Mas eu gosto sempre de trazer esse assunto, que é para as pessoas terem esperança, com fazerem o tratamento, fazerem os exames, né, e terem fé, porque realmente é um processo muito difícil, não é fácil, principalmente para a gente que cresceu nesse ambiente, sim, né, do lado da doença. Mas a gente pode se curar. É por isso que a gente está fazendo esse programa Papo Sinjap, para trazer para as pessoas, para todo mundo saberem que nós somos seres humanos. Nós somos serventuários da justiça, mas como a Emília aqui é professora da Unifap, gente, Direito Internacional, é um orgulho para a gente ter uma colega que atua em 2 áreas, é pesquisadora, é doutora, e também já tem essa tripla jornada, que é a questão da filha autista, E ainda teve esse problema de câncer, que isso acontece em qualquer família. Então, é muito importante que as pessoas façam prevenção. Inclusive, nós vamos fazer umas campanhas aqui no CIJAP, com relação à PCCU, essa questão da mamografia, que também muita gente se esquece quando vê já está em estado avançado, e vamos começar a fazer esses trabalhos justamente para não ser pego de surpresa, porque às vezes em estado avançado fica mais difícil o tratamento, não é isso? E me diga uma coisa, e na Unifap? As experiências que você tem como professora... Porque, assim, a minha... Tem aluno que vira colega, sim, mais ou menos assim. Isso é uma das benesses, né, que a gente tem como professora. Eu, desde criança, eu sempre brincava de professora. Sim. Né, eu sempre me via como professora, eu vinha de uma linhagem de professores, né, meus avós, minha mãe, eu tinha essa ideia, né, de ser professora. Eu gostava muito da profissão, achava muito bonito ver minha mãe dando aula, eu colocava os brinquedinhos e dava aula para os brinquedinhos, a minha irmã fazia isso também.
E aí eu sempre gostei muito, né, da ideia de dar aula. E aí, quando veio o concurso da Unifap, eu fiz para 2 áreas, né? Eu fiz para Direito Internacional e para Direito do Trabalho. Direito do Trabalho, acho que eu fiquei em segundo lugar, foi o professor Ulisses Trezel, né, que ficou com a vaga, e eu fiquei com a vaga de Direito Internacional. Eu sou muito feliz, assim, muito realizada na universidade, contato com os meus alunos, orientar TCC, fazer banca, escrever artigo. Você dá aula, no final da aula fica aquela filinha de alunos. Ah, professora, me indica um livro, eu gostei de tal coisa da aula, eu fiquei com dúvida em tal coisa. Esse contato com os alunos, assim. Tanto que na pandemia eu fiquei muito triste, porque o online ele não é a mesma coisa, né? Com certeza que não. E eu sentia muita falta daquele calor da sala de aula, né? Agora, muitas vezes eu uso, algumas vezes, esse recurso do online ainda por causa da bebê, né? Então, os alunos às vezes compreendem que algumas aulas vão ser online por conta da neném, né? Que é justamente no horário da rotina de sono dela, e ela é muito pequena e tal. Mas eu gosto muito da sala de aula. Eu sou muito feliz, assim, como professora. Tenho muito orgulho dos meus alunos. Às vezes eu encontro um aluno que foi aluno meu há 15 anos atrás. Ele, professora, vem, me beija, me abraça, sabe? Isso para mim é uma felicidade. É um dos salários que não é salário, não paga, né? E aí, quando eu encontro um ex-aluno meu, gente, quando eu vejo assim, um aluno meu postando que tomou posse num concurso, é como se fosse um filho, eu fico muito feliz, porque uma gotinha no oceano da formação daquela pessoa, eu participei, sabe? Assim, quando eu vejo, eu tenho muitos colegas, alunos, que foram meus alunos na universidade, e hoje são meus colegas no tribunal. E já fui, inclusive, chefiada por ex-alunos meus, e isso para mim era uma felicidade muito grande, realmente. Você falou numa pessoa, Ulisses Trazei. Ele, a mãe dele era médica, a doutora Emília. Né? A sua xará, e o pai dele foi meu diretor no Princesa Isabel, o seu Breno Trazei, né? E ele é uma pessoa muito conhecida na área jurídica aqui, né? Já foi até presidente da OAB. Mas continuando o papo, Emília, essa questão do empoderamento feminino, fale um pouquinho para nós. Principalmente nessa semana, nesse mês, né, da mulher, que a gente gostaria. Eu sempre fui uma pessoa que refleti muito sobre isso, né, sobre essa questão de como é mais difícil para a mulher, né. Eu tive trabalhando em 2 lugares, eu fiz mestrado e doutorado com filho pequeno, e então assim, para mim era muito mais difícil, a carga para a mulher é muito mais difícil, as cobranças, e você tem que fazer tudo isso e estar de salto alto, maquiada e escovada, ainda tem isso, né? Então essas exigências, se a mulher está fora do padrão estético, ela não tem valor, né? Então muitas mulheres ainda hoje acabam se vendo obrigadas a priorizar, gastar muito dinheiro e gastar muito do seu tempo com essa questão estética, que elas poderiam estar fazendo outras atividades de crescimento pessoal, profissional, enfim. E isso é muito massacrante, né, para a mulher. Eu sempre gostei de refletir, né. Eu sempre falo isso, eu falo inclusive em sala de aula, eu não sei quantos privilégios eu tive na vida por ser uma mulher branca. Eu não sei dizer. Se eu chego num lugar e digo que eu sou professora, as pessoas aceitam. A Edna, que é minha colega, super competente, maravilhosa. Já passou por aqui, eu tenho certeza que tem lugares que ela chega e que ela diz que ela é professora universitária e alguém vai olhar torto e não vai acreditar. Né? Então, simplesmente... A questão do preconceito que ainda é muito latente na sociedade amapaense, gente. Eu falo isso, Emília, porque eu nasci, me criei no Laguinho e eu tive esses problemas lá atrás, tá? Não foi à toa que foi criado a UNA, não foi à toa que foi essa resistência da cultura do mar abaixo. Eu vi isso tudo na minha infância e na minha adolescência. Essa questão é muito latente ainda no estado do Amapá, com certeza. A gente vê, inclusive na Unifap, um tempo desse, tinha... umas pessoas que estavam tendo problemas judiciais para ter o direito da cota, essa questão da cota racial, é isso? Essa questão da cota, ela é muito polêmica, tá? Sim. Até porque muitas vezes, por exemplo, a cota ela é feita de uma certa forma que às vezes a política pública ela não é bem prestigiada, da forma que ela foi pensada, Sim. né?
Então, as comissões de heteroidentificação, elas têm que ser comissões variadas. Eu até pensei que eu não queria compor uma comissão porque eu sou uma pessoa branca. Mas eu fiquei muito feliz, né, de estar numa comissão de heteroidentificação, de poder contribuir. Inclusive no judiciário, exatamente, né? Como mulher, né, nós temos na nossa comissão, ela é uma comissão variada, a nossa comissão aqui do tribunal, a comissão da Unifap também mas algumas coisas passam, né? Então, a gente tem visto agora recentemente muitas postagens, né, sobre alunos que passaram, aí chega na banca de heteroidentificação, não é aceito e tal. O que eu faço? Eu olho a reportagem, depois eu procuro o nome da pessoa e vou na rede social da pessoa. A pessoa na rede social, ela tá branca. Né? Na cota, ela quer resgatar a ancestralidade, que não é o caso, porque as cotas raciais, elas são fenotípicas. É o fenótipo da pessoa. Eu não sei se eu estou bem certo, mas nos Estados Unidos não é assim, é pelo DNA, é isso? É a política da gota de sangue. É diferente, 1% né? negro é negro. Lá para eles é totalmente diferente. Então a cota que a gente desenha aqui no Brasil... Mas aqui, se a pessoa for branca e colocar lá negra, vai ter que ir na árvore genealógica? Não, como é que não funciona? É analisado nada. Inclusive, o ideal é que a pessoa nem fale. Ah, mas o meu avô era negro, a cota é para ele, então. Ah, mas a minha mãe é negra, a cota é para ela, então. O ideal é que a pessoa complexo, então, essa questão de cota racial, né? É muito complexo, porque ela é fenotípica. É para saber se a pessoa é potencial vítima de racismo ou não. É essa que é a questão da banca de heteroidentificação. E você, como professora que é da universidade, a gente vê que essa cota racial, ela como se diz, ela é beneficiada, mas geralmente a classe negra, digamos, de uma sala que tenha 10 negros, dificilmente ele chega no final. Porque não, até que os alunos, foi feita uma pesquisa recente agora no curso, eles até falaram, já houve uma mudança, então. Ele fica até o final do curso, ele só sai se realmente não for possível. A família ajuda, sim. Porque normalmente o cotista, ele é o primeiro que vai se formar na família. Geralmente então tem esse orgulho familiar. Ela colabora. Mas assim, a cota ela não faz milagre sozinha. Então, se essa pessoa não tem dinheiro para pegar o ônibus, se essa pessoa vai ter que trabalhar, não pode só estudar. Então, a cota sozinha, ela não vai trazer inclusão sozinha. Ela tem que vir acompanhada de uma série de outras coisas. O que não pode é você pegar, por exemplo, uma turma de medicina, uma turma de engenharia, e aí você procura quem é o cotista. Porque só tem pessoas brancas, entendeu? Então, houve algum problema, né, numa questão de cota, ou uma decisão judicial equivocada que colocou a pessoa para dentro, né? Tem muitas situações muito complexas, mas a cota ela é feita para a inclusão de pessoas negras, e aí a gente considera as pretas e as pardas, que são potenciais vítimas de racismo, porque para eles o racismo ele é uma tecnologia social muito complexa, estrutural, né? E a cota, a banca de heteroidentificação, ela é uma tecnologia social afirmativa no combate ao racismo. Então é uma questão complexa realmente. E o que você diz, essa questão de assédio? Pois é. É uma outra questão que nós temos. É bem complicado. A gente ouve histórias hoje de coisas que a gente não acredita, né? Outro dia eu estava vendo um processo judicial, uma pessoa contou que sofreu uma situação dentro de uma delegacia, a gente achou que era mentira e depois comprovou. E até Deus duvida, né? Então, assim, a gente, em situações de assédio, né? Até porque o assédio, há pouco tempo atrás, ele era normalizado. Sim. Se entrasse uma mulher bonita, jovem no ambiente, ela já sabia que ela já ia ter que suportar aquele assédio. E dependendo da situação, ela ia ter que sair daquele local, porque não ia ter como continuar, né? Não que seja somente de homens para mulheres, né? A gente sabe que tem várias formas de assédio. Hoje tem de todos os lados, né? O assédio moral também é um assédio bem complicado, que pode ser feito inclusive por colegas, né? Quando é o assédio horizontal, né? Ele pode acontecer também, mas o assédio ele precisa ser falado, ele precisa ser, as pessoas têm que entender, muitas das vezes as pessoas nem entendem que sofreram assédio, é tão normalizada a situação que as pessoas não entendem que sofreram assédio. Então é importante que existam essas campanhas realmente para o combate,
O assédio, ele adoece, ele tira oportunidades das pessoas, oportunidades profissionais, oportunidades acadêmicas, né? Sim. Eu já vi relatos, assim, de alunas, mulheres, bem complicadas, não daqui da Unifap, mas de outras universidades, né? Eu participei de um evento e tinha uma roda lá de conversa com uns relatos, assim, impressionantes. Então, assim, o assédio precisa ser combatido diuturnamente e realmente ser tomadas medidas para que ele pare, né? Para que ele vá começando, as pessoas vão começando a entender que existem limites, que existem, né? Por exemplo, situações de eu vejo colegas de fora, né, de concursos de fora, eu queria ser um cargo de assessor, tal. Mas como é que é? Eu tenho que atender o telefone do juiz, eu tenho que... Não, o cargo é assessor, né? Então, fazer assim, lá o seu conhecimento exatamente, jurídico. Né? Então, mas para ela estava normalizado, porque era assim no local onde ela vinha, né? Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar essa questão do assédio, porque ele adoece demais as pessoas. Você participa muito de eventos, né? Fora do estado do Amapá, congresso, seminário. Isso faz parte também do seu trabalho de doutorado, né? E do seu trabalho como professora universitária. Eu vejo que você... eu participo menos do que eu gostaria, sim, né? Porque teve já esse outro tempo que você teve que preencher com a Maria Luísa. Mas assim, quando eu entrei no doutorado, você tem uma exigência de publicação lá dentro, né? Então você tem que publicar tantos artigos e tal, participar de tantos eventos. Tem que fazer parte disso aí. Para você poder terminar o doutorado, você tem que juntar a comprovação dessa parte aí também. E aí, depois que eu terminei o doutorado, eu disse assim, eu vou estabelecer uma meta para mim. Eu vou publicar pelo menos 2 artigos por ano, que dá, tranquilo, um evento por semestre, tá? Mas esses eventos, eles são caros, né? A gente tem que dispor, né? Eu lembro que uma vez eu aprovei um artigo num congresso em Aracaju e logo em seguida eu aprovei um artigo num congresso em Santa Catarina. Existe banca para avaliado. Avaliar, né? Você inscreve o artigo e a banca analisa e você sai lá na lista de aprovado. Tem que fazer a defesa, aquela dissertação que chamam, né? E aí eu faço menos do que eu gostaria por essas questões econômicas, né, por questão de tempo realmente. E agora com a Maria Luísa deu uma pausa realmente, tanto que a universidade agora está com mestrado novo, viu, gente? A Universidade Federal está com mestrado novo em Direito, o edital está aberto de inscrições. Sim, eu estava ouvindo que... É um programa muito interessante. Está aumentando, inclusive, está fazendo concurso para aumentar o quadro de professores para justamente entrar agora para o mestrado. É um programa muito interessante de mestrado, a gente vai lançar, acho que são 18, 19 vagas, é bastante vaga de mestrado. Eu não me inscrevi no programa, não vou dar aula nesse programa de mestrado, nem vou ofertar vaga de orientação por causa da Maria Luísa. Né? Então, eu expliquei lá, né, para a coordenação do programa, a professora Helena Simões, maravilhosa, e expliquei a situação. Olha, quando ela fizer uns 5 aninhos, aí eu venho ofertar vaga de orientação, tarará, e tudo. Mas, assim, eu faço muito menos do que eu gostaria por conta dessas... Eu não sou só pesquisadora, né? Eu gostaria muito de ser só pesquisadora, mas aí a gente tem as outras coisas, né? As outras atribuições. Falar em atribuições, gente, como eu falo para vocês sempre, o Papo Sinjap é isso aí, a gente conversar, conhecer a vida dos nossos colegas. Geralmente são pessoas que têm dupla jornada, tripla jornada, até mais jornadas, e nós estamos aqui, gente, mostrando aqui para vocês, olha a pauta, nós aprovamos, agradecemos quem participou da nossa pauta de reivindicação, que nós vamos começar a sentar com a gestão para ver essa questão de valorização do servidor, essa questão de melhoria, tanto salarial quanto de qualidade de vida. Também a nossa programação do mês da mulher, nós estamos ofertando aí um dia para que a gente possa premiar, trazer todas as nossas colegas para esse momento agradável, né, que é falar em empoderamento feminino. E nós estamos aqui, olha, a corrida
a Eutália, a Ari, junto com a Aguardadíssima essa Luciene. corrida. E essa empresa aqui, ó, tá aqui a Luciene Gomes, que é a nossa secretária, tá? Diretora social, esportiva e cultural, fecharam a primeira corrida de rua do SINJAP, gente, no dia 18 de agosto, que nós faremos o 32º ano. Vocês estão convidados, tá? São 6 quilômetros aqui, ó. E é isso, gente. A gente está com uma vasta programação. Final de março nós vamos fazer uma programação para a nossas criançadas, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, dependente dos sindicalizados. E, minha amiga, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem e, sempre que possível, venha aqui contar um pouquinho mais da sua experiência de vida, que é isso que nós queremos, gente, que todo mundo saiba que, além de serventuário da justiça, nós somos cidadãos, nós somos pessoas que temos, geralmente, outras, como se diz, outras vertentes, social, cultural, educativa e esportiva e assim por diante. Muito obrigado. Suas considerações finais, né? Obrigada. Papo SINJAP. Só uma observação, Luciene foi minha aluna. Sim. Maravilhosa. Eu que agradeço, né, ao FAIA e o SINJAP, né, a Eutália, né, que está agora assumindo, iniciando agora. Empoderamento feminino. Exatamente. Inclusive, né? gente, só aproveitando o momento, nessa diretoria nós temos 13 mulheres, gente. Eu acho não, é a diretoria que mais tem mulher presente, é isso que nós queremos, que vocês preencham realmente o lugar que vocês merecem estar em todos os lugares, independente de questão social, questão cultural, questão financeira. Tem que a mulher, na política, vocês têm que também ocupar esse espaço. Enfim, todos os espaços a mulher tem que estar presente. Verdade. Agradeço muito realmente o convite por poder estar aqui, por poder falar um pouquinho da minha trajetória, né? Assim como as colegas que vieram antes de mim. Quero me colocar à disposição do sindicato, o que vocês precisarem, qualquer informação, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado e boa sorte no seu trabalho, com a sua família, enfim, com a sua faculdade lá, como professora, formando novos cidadãos amapaenses. Obrigada. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso Papo SINJAP. O diálogo não termina aqui. Continua nos corredores da Justiça. Se curtiu, compartilhe para ampliarmos essa conversa entre os trabalhadores da Justiça do Estado do Amapá. Até o próximo episódio